Caso pedirem, como você sabe das coisas? Tá querendo saber demais, né? Yes. Não, mas o que? Eu falo. Estou aqui pra falar de show. Então eu vou falar a verdade. Yes. Ok? 2009. Falei, ó, esse povo sai atrás de mim. Tem que fazer alguma coisa, ok? Cheguei na toa e disse, eu preciso de hide. Preciso me esconder. Let's go. Seus vizinhos sabem que você é o Michael, o Lord? Não. Eles acham que eu sou maluco. Eu não sou maluco, eu preciso gravar meus bagulho. Acontece, aí eu falei, isso aí pode ser benéfico pra mim. Aí ninguém foi me perturbar. Eu falei, nossa, que lugarzinho legal. Quem nasce chique-chique é o quê? Foi pergunta difícil pra mim. Quem nasce chique é que mesmo? Chique baiano? O Lorde não gosta do Cristiano Ronaldo? É claro que eu gosto do Cristiano Ronaldo, adoro ele. Amém. Yes. Achei que o Lorde só gosta do Mas o Messi é better. Não tem conversa. Oh my God. Yes, o Messi é better. Me prova que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. Cristiano Ronaldo é amigo do Pelé.